Aconselhamento Bíblico e a Igreja Local. Nós vamos ao nosso quarto e último programa da série do mês de novembro. Nós que lá desde o início começamos a falar um pouco a respeito do Ministério do Aconselhamento Bíblico na Igreja Local. Muitas pessoas têm mandado e-mails e têm pedido temas para que nós possamos estar abordando nos nossos programas de aconselhamento bíblico. E a grande pedida era como é que nós estruturamos o Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja local, o que eu devo fazer, como eu posso proceder, digamos, se eu sou um pastor na igreja ou se eu sou um membro envolvido na liderança da igreja, fiz alguns cursos de aconselhamento, então nós estamos trazendo durante todo o mês de novembro esses programas para responder aquilo que você precisa, para abençoar pessoas aí na sua cidade, na sua igreja, onde quer que você esteja, no Brasil ou em outros lugares do mundo, aquelas pessoas que nos acompanham aqui na nossa programação da IPP TV. Nós estamos muito satisfeitos, alegres por estar caminhando com todos vocês ao longo de todos esses anos e poder estar trazendo temas do aconselhamento bíblico, temas da Escritura Sagrada que se conectam com a sua vida, com os seus dilemas, com os nossos dilemas. E como nós cremos que a Escritura Sagrada tem respostas, traz o alento, o conforto, o ânimo, o encorajamento, mas também a direção, nos dá significado e propósito que é encontrado somente em Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes, muito gratos a Deus por sua audiência. E para o programa de hoje, para falar a respeito do aconselhamento bíblico e a igreja local, nós convidamos alguém especial, um pastor que tem estado envolvido com aconselhamento bíblico já há muitos anos, desenvolve, não simplesmente ensina, mas faz aconselhamento bíblico no seu ministério pastoral. O seu nome, Pastor Alexandre Mendes, o conhecido Sacha. Pastor Alexandre é formado em Economia pela Universidade de São Paulo. Ele é também formado em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Pastor Alexandre tem 2 mestrados, o primeiro concluído na instituição The Masters College, no estado da Califórnia, onde ele tem um primeiro mestrado em aconselhamento e um segundo mestrado, um mestrado em divindade que ele adquiriu no seminário Faith Bible Seminary, lá em Indiana, Lafayette. E na sequência, o pastor Alexandre fez o seu doutorado em ministério com ênfase em exposição bíblica. E Alexandre é casado com Ana desde 2007, pai de Pedro, Tito e Marina Helena. Então, nós chamamos o pastor Alexandre nesse instante para participar conosco deste programa Aconselhamento Bíblico e a Igreja Local. Pastor Alexandre, olá. Seja muito bem-vindo, meu querido, meu irmão. É um prazer, Obrigado. Uma alegria tê-lo conosco nessa tarde. Muito obrigado por atender o nosso convite de uma forma muito amorosa, disposta a realmente servir-nos e servir aqueles que estão nos acompanhando ao longo aí deste mês, querendo saber a respeito de aconselhamento bíblico e igreja local, né? Um binômio aí que tem tudo a ver. E eu gostaria de passar a palavra para o pastor Tiago Henrique, para cumprimentar o pastor Alexandre. Boa noite, boa tarde, pastor Alberto, pastor Alexandre, Sacha, muito bem-vindo mais uma vez aqui a uma programação, né, da IPP TV, e assim, com muita alegria em recebê-lo nesta programação especial de aconselhamento bíblico, mas também quero desejar uma boa tarde para você que está em casa, para você que está nos assistindo no local de trabalho, talvez, ou na sua casa, acompanhando, que você tem nos dado, né, a cada
semana a oportunidade de caminhar com vocês em temas tão específicos e importantes que é o aconselhamento bíblico. Então seja muito bem-vindo e você também pode participar no chat mandando suas considerações, suas perguntas, suas colocações. Lembrando que esse programa, né, ou na verdade, que essa série de assuntos aqui com respeito ao aconselhamento bíblico, ele surgiu de dúvidas e questões de vocês, mandando perguntas, questionamentos. Eu sei que talvez para muitos podem ser um tema novo, um tema desafiador, mas o nosso propósito é de deixar este material à sua disposição para que você possa, né, procurar as entrevistas com o pastor Sacha, o pastor Jairo Cáceres e o pastor Carlos Bacotina. E nós também fizemos o primeiro programa aqui, pastor Alberto, ou então participar ativamente desse programa. Nós estamos aqui de olho no chat para que você possa perguntar e tirar as suas dúvidas. E eu tenho certeza que o pastor Alexandre e Sacha, eu dizia os dois para as pessoas se familiarizarem, ele vai, na medida do possível, responder às suas considerações e suas questões. Pastor Alexandre, eu gostaria de fazer, então, a nossa primeira pergunta para você. E a minha primeira pergunta é: como é que você conheceu o aconselhamento bíblico? Fala um pouco sobre a história do aconselhamento bíblico e a sua vida. Como é que foi esse encontro aí? Como é que você foi influenciado? Nós gostaríamos de conhecer este início do aconselhamento na sua vida pessoal e ministerial. Claro. Antes de tudo, eu quero saudar a todos que nos assistem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder fazer parte desse ministério e fazer parte dessa importante etapa do que o Senhor está fazendo na vida da IPP. Então, obrigado, pastor Alberto, obrigado, pastor Tiago, e saudações a todos vocês. Eu estou supondo que você está me bem. Parece que a minha imagem, não sei se é para mim, ela está ainda um pouco ofuscada, atrasada. Espero que isso não venha prejudicar o nosso tempo aqui. Mas eu já vou assumir que você está me ouvindo bem, correto? Está dando para ouvir bem? Perfeitamente, pastor Alexandre. Excelente. Então vamos à história, né? A minha história com o aconselhamento bíblico, ela é curioso, conforme eu penso nisso, eu lembro muito de Eunice Lloyd, né? Minha avó não teve participação, mas a minha mãe teve participação ativa na minha exposição ao aconselhamento bíblico. Quando eu era um adolescente, por volta dos meus 14 a 16 anos de vida, a minha mãe foi muito exposta ao aconselhamento bíblico num programa de mestrado que estava sendo oferecido pelo professor e doutor David no seminário Palavra da Vida. E a da mesma turma que Cáceres estava cursando o curso dele. E ali ela, ouvindo uma porção de coisas sobre a suficiência das escrituras e as suas implicações, isso reverberou em casa. Então, desde eu vi sobre a suficiência das escrituras e aquilo fazia perfeito sentido para mim como um desdobramento das verdades que eu ouvia na escola bíblica dominical e durante meu momento na igreja. Bom, depois tive a oportunidade, em 1999, de não só usar o primeiro ano do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e eu fiz isso lá em Scrum Lake, Nova York, e um dos meus instrutores, ele estava fazendo o mestrado dele no Westminster. E um dos professores dele era o David Paulison, também é do Welch. E eu lembro que, trocando ideia com ele sabendo dos meus projetos de Brasil, isso era em 1999, ele me falou de uma conferência que haveria de uma Palavra da Vida. A primeira conferência de aconselhamento bíblico, e os dois palestrantes eram David Paulison e Ed Welch. Foi ali na capela do Palavra da Vida, em dezembro de 1999, eu sentei ali no banco da frente e ouvi aqueles homens falando, e eu falava assim, olha, eu não sei o que Deus tem para mim. Naquele momento eu estava lutando muito com a questão até de chamado ao ministério pastoral, mas se um dia eu for cuidar de pessoas, eu vou querer cuidar desse jeito que esses caras estão falando, né? Aquilo fazia todo sentido para mim, né? Eles destrinchavam as escrituras, eles expunham o meu coração, eles expunham o coração de cada um que estava ali sentado, sem deixar de nos apontar a esperança que existe no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu saí muito impactado dali, né? E por 2 anos, terminando meu curso de economia, eu fiquei cozinhando em banho-maria aquilo que viria a ser depois o despertamento para o ministério pastoral, né? Bom, tomada a decisão de entender que eu deveria me preparar para o ministério pastoral, surgiu então a dúvida de como eu iria me preparar, né? Eu tinha acabado meu curso de economia,
eu estava trabalhando no mercado de trabalho de consultoria, e então eu estava entre, ou eu comprava um apartamento, dava entrada no apartamento, ou eu ia fazer um MBA fora, ou eu ia para o seminário, uma série de opções que estavam percorrendo na minha cabeça, né? E aí eu entendi que deveria fazer a busca de um preparo ministerial e que essa era o caminho que eu deveria trilhar, né? E aí, para onde estudar, né? E aí surgiu a ideia, em conversa inclusive com o professor Davi Smith, de fazer o bacharel em teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida, no contexto ministerial onde eu gostaria de trabalhar, e ministrar, que era o Brasil, e fazer o curso de mestrado em aconselhamento bíblico. Na época, o único curso de mestrado em aconselhamento bíblico disponível era no Masters. Então eu ingressei no programa de verão. Eu tinha aulas no bacharel durante o ano. Nos meses de férias, eu ia para os Estados Unidos para ter aulas e fiz o bacharel e o mestrado ao mesmo tempo. Foi um tempo muito intenso, solteiro, e eu acredito que eu aproveitei bem minha solteirice, né, estudando madrugadas afora, né. Foi um tempo muito produtivo. As convicções que eu já tinha ganhado de aconselhamento bíblico se aprofundaram, ganharam um respaldo teórico, mas tinha um problema, né? Eu não enxergava aquilo em ação. Eu patinava demais na prática do aconselhamento bíblico, eu tinha dificuldade de enxergar isso sendo implantado em algum lugar, em alguma igreja local. Aí foi então onde eu conheci o pastor Steve Weiers, da igreja de Lafayette, no ano de 2006, quando ele veio ao Brasil. O tradutor oficial das conferências não estava, que era o professor e doutor Carlos Osvaldo, amigo querido e na presença do Senhor hoje, e ele me indicou para fazer as traduções. Eu então fui me preparar para fazer as traduções. Eu tinha já tido aulas com o pastor Steve Weiers em 1999, mas eu não tinha qualquer nem relacionamento com ele, né? O que mudou em 2006, porque entre palestras, não é? Nós conversávamos, e eles estavam prestes a começar um seminário no ano de 2007. Eu, muito incrédulo, ouvindo a história do seminário que ele gostaria de começar na igreja local, falei assim, eu não sei, seminário, igreja local, isso não deve funcionar, né? Mas eu pedi para ver o currículo dele, né? E ele me mandou o currículo. E quando eu li o currículo e quando eu li a proposta, eu fiquei encantado, porque parecia ser a peça que faltava na minha formação. Não era apenas mais um mestrado em divindade, era um mestrado acontecendo numa igreja local, que até então era praticamente a nave-mãe do aconselhamento bíblico, né? Tudo que acontecia de referência em termos de igreja local não tinha como não falar na Faith, né? Faith Church, na época Faith Baptist Church, né? E eu olhei aquilo e perguntei como é que eu posso fazer parte disso, né? E aí eu comecei algumas trocas de e-mail com o pastor que era o presidente do seminário, o diretor do seminário. Descobri no meio do caminho de que eu não tinha como ir para lá como estudante, né? Porque o seminário não era reconhecido, eles estavam começando, não tinha como eles me darem um visto de estudante. E no processo, nós inclusive, de que o que caracterizava o meu tempo lá era justamente ministério. Então nós conseguimos um visto religioso, eu entrei como um convidado com visto religioso para fazer parte do programa. Foi um tempo abençoador, foi um tempo desafiador e onde esse elemento prático foi suprido, né? Enxergando o aconselhamento bíblico em ação, não só na sala do aconselhamento, como também no ministério de uma igreja. Eu congelei aqui, eu não sei congelado, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, pastor Alexandre, perfeitamente. Ok. Então esse tempo, ele somou mais um elemento importante na formação de aconselhamento, né? Só a teoria, não era só o conhecimento dos processos, não era só o conhecimento metodológico, não era só a observação de casos, mas agora veio a prática mentoriada, né? O que fecha um ciclo de treinamento e aconselhamento bíblico, né? Então eu louvo a Deus por cada uma dessas etapas e a forma como Deus conectou pontos enquanto eu estava em
Bom, acho que o pastor Sacha travou, daqui a pouco ele vai voltar, mas uma coisa interessante que o pastor Sacha disse, eu gostaria de comentar enquanto depois que ele volta, é exatamente esse impacto pessoal que nós temos com o aconselhamento, até que se chegue em produtividade na vida de uma outra pessoa. Então isso é um ponto importante que todos os pastores que nós entrevistamos aqui, inclusive que nós falamos aqui da nossa própria história, tem esse elemento, né? E você que já fez aconselhamento bíblico, ou que fez algum curso de aconselhamento, ou que participa de aconselhamento, você também deve ter essa questão relacionada com esse impacto, né? Mas o pastor Sacha já voltou, nós vamos terminá-lo de ouvir para que possamos então aí ser abençoados por toda a sua experiência nessa área de aconselhamento bíblico. Pastor Sacha, por favor. Em que parte que eu parei? Você estava nos falando a respeito daquela parte final onde a prática do aconselhamento ela fecha o circuito quando você é mentoreado por alguém, quando você coloca, não simplesmente você tem a teoria, mas agora você pratica aquilo com alguém te supervisionando, te mentoreando. Foi essa a parte final da sua fala. Sim, excelente, né? E hoje eu olho para trás e vejo como o Senhor conectou cada um desses pontos, né? É isso que transcende o que nós planejamos, mas que Ele soberanamente, sabiamente, amorosamente firmou cada um desses passos, né? Que trouxe ou convicções profundas no meu coração, ou me deu instruções práticas de como aconselhar, ou apontou caminhos para o desenvolvimento contínuo, né? Então Deus usou cada uma dessas figuras, cada uma dessas etapas, né? Para forjar não só as convicções, mas um treinamento amplo, né? Em aconselhamento bíblico, né? Então essa foi um pouco da minha trajetória, né? Que começa em casa, migra para seminário, migra para cursos, né? Relacionamentos que surgem, como Deus faz coisas através de relacionamentos, e cá estamos conversando depois desse tempo todo aí, né? E é interessante, pastor Sacha, que como é que as histórias se conectam, né? Tanto eu quanto o pastor Alberto, qualquer outro irmão, pastor que tem envolvimento com aconselhamento bíblico, ele passa por fases muito parecidas, né? Ele conhece, ele é impactado por aquilo, ele tem a base teórica, fica aquele abismo entre agora como que eu vou para a prática, como que eu trabalho, como que eu ajudo outras pessoas, e aí então ele passa por aquela parte prática, então supervisão, é muito parecido o que acontece, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer, pastor, qual que foi a diferença, ou qual é a diferença, né, o que tem sido feita no seu ministério e na sua igreja local, o envolvimento com o aconselhamento bíblico? Como que isso tem moldado a sua visão e o seu cuidado pastoral, bem como também a visão da igreja local? Eu diria que, sem sombra, sem medo de ser exagerado, né? Eu acredito que não é um exagero de forma nenhuma. Aconselhamento bíblico, quando corretamente entendido, né, é simplesmente o coração do cuidado pastoral. Esse foi o impacto que eu tive lá em dezembro de 1999, né, mas eu não consigo conceber a ideia de um ministério pastoral que não faz uso do aconselhamento bíblico. Porque aconselhamento não é um programa, é meramente uma disciplina, entre outras, né? É muito mais do que isso, né? É uma filosofia ministerial, convicta de que a palavra de Deus não só falou no evento passado, mas fala até hoje. Não tem como eu conduzir pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo se eu não estiver apontando essa pessoa a Jesus, e não tem como fazer isso se não for por meio da palavra dele, a Bíblia, né? Então não se trata de um elemento, um distintivo fundamentalista, dogmático, legalista que seja. Trata-se do coração do ministério pastoral. Quero encorajar você que está nos ouvindo, né? Se porventura você está na trajetória da carreira ministerial, ou você tem desejos disso, de que você de coração aberto escute não só o que está sendo dito hoje, mas ao longo de toda essa série de programas, aquilo que o pastor Alberto tem trazido, o pastor Tiago, né? Escute isso, não se trata de mais um aditivo fundamentalista, não se trata de uma característica dogmática, não se trata de enfiar a cabeça num buraco e ignorar a ciência, tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com a convicção de que Deus está falando hoje, e ele fala por meio da palavra, e o povo de Deus precisa da palavra de Deus, né? Então trata-se de uma filosofia, trata-se de uma visão de ministério, né? Não só um programa, ou ter mais um agito na igreja, né?
Então isso tem moldado por completo. Por quê? Porque agora nós conseguimos ver Deus agindo. Né? Aconselhar alguém é sentar na fileira da frente, estourar uma pipoca e ver a graça de Deus agindo. É isso, não é? Lógico que você não está como mero espectador, né? Você é um agente no processo, mas você não é o agente determinante no processo. É Deus quem muda, é Deus quem transforma. E nós temos a oportunidade de ver isso no banco da frente da graça de Deus, né? Nós estamos observando pessoas mudando. Então, como isso dá forma ao ministério, né? Nos lembra de que a igreja está viva, né? Nós vemos sinais da vitalidade da igreja, vendo pessoas se arrependendo, vendo pessoas mudando, vendo pessoas sendo consoladas pela palavra, né? Isso molda a igreja porque dá saúde aos relacionamentos, né? A igreja é edificada por meio de relacionamentos. Não são programas que nós estabelecemos dentro da igreja que fazem a diferença, são pessoas e relacionamentos. Bons programas são aqueles que dão apoio para que relacionamentos aconteçam, né? Mas é por meio dos relacionamentos, são as mutualidades, uns aos outros, que dá vida à igreja, né? Então a gente vê isso por meio do aconselhamento bíblico, né? O aconselhamento bíblico garante a extensão do ministério da palavra, é o ministério da palavra. Então aquilo que acontece no púlpito, né, reverbera em vários níveis e estágios, e o último deles, o mais específico, o ministério particular da palavra de Deus, é o aconselhamento bíblico, né? Então, o aconselhamento bíblico tem feito total diferença em aspectos ministeriais e que é relacionado com isso também aspectos pessoais, né? Eu tenho certeza que tanto o Alberto quanto o Thiago conseguem se identificar, né, com momentos de aconselhamento em que você se vê falando coisas que você precisa ouvir, a vontade às vezes de parar o que você está fazendo e ligar para a esposa para pedir. Você sabe que você vai ter que lidar com coisas, porque essa é a forma como Deus age no meio do povo dele, e nós somos parte disso, né? Então, aconselhamento bíblico molda por completo, é uma visão para a igreja, né? É uma visão de ministério, né? Isso é real, né? É Deus falando, né? Maravilhoso ouvir e perceber o mover de Deus, né? Agindo através de homens, de mulheres no nosso país, sendo despertado para simplesmente resgatar algo que sempre fez parte da história da igreja, né? Pessoas tratando, cuidando de outras com a Escritura Sagrada como o firme fundamento, Pastor Alexandre, eu gostaria de, então, tendo ouvido um pouco da sua história, como o irmão começou o seu processo de treinamento, como isso foi impactado de uma forma bem prática num período de mentoria, de discipulado, digamos assim, para o exercício mais prático desse ministério, como ele impactou a sua visão ministerial, como nós podemos ver o aconselhamento bíblico como aquela parte essencial, fundamental do ministério pastoral, de cuidados. Depois de muitos anos, pastor Alexandre, exercendo esse ministério pastoral, com esta visão, com as oportunidades que o Senhor tem dado ao irmão, quais seriam os desafios, digamos, os obstáculos aí neste processo de colocar esta visão em prática, para ela funcionar? Quais, na sua perspectiva, na sua experiência, quais têm sido os maiores desafios e obstáculos para viver o aconselhamento bíblico e praticá-lo no seu dia a dia? Excelente pergunta, Alberto. Sem sombra de dúvidas, né, eu digo que o maior obstáculo é o meu próprio coração, né? E eu não falo isso de uma forma nenhuma como um clichê ou como simplesmente uma máscara para esconder outras coisas, né? A Bíblia é bem clara sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, quando o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da sua doutrina, né? Existem verdades por trás, aliás, essas são verdades que permeiam e apontam para os reais obstáculos do aconselhamento bíblico e tem muito a ver com o nosso coração. Agora, o que eu posso dizer é como os problemas do meu coração se expressam na prática do aconselhamento bíblico. Eu vejo sempre uma constante tensão
até diria crise em alguns momentos, né, de prioridades e como administrar prioridades, né? Aconselhamento bíblico, e agora sendo bem específico, a tarefa de caminhar juntamente com pessoas no ministério particular da Palavra de Deus, é uma das tarefas que eu entendo do pastor, mas não a única, né? E aí que entra o desafio, né, de que eu tenho que aprender e tenho que constantemente ser lembrado de que eu posso sim ter envolvimentos de aconselhamento bíblico, eu devo estar aconselhando pessoas, mas eu também preciso preparar uma mensagem, né? Eu também preciso estar pensando no programa e na dieta de ensino público das Escrituras. Eu também estou pensando em aspectos práticos administrativos, né? Presidir uma igreja também envolve algumas coisas que por vezes nos passam desapercebidos, ou no campo do secular, né? E, obviamente, algo que garante a continuidade do ministério, além da minha geração, é o treinamento de pessoas, né? Porque a gente sabe que a gente pode passar 80% do nosso tempo com 20% da igreja que não quer nada com nada, né? E aí eu tenho que lembrar de que, sim, eu estou ali disponível para ajudar pessoas, existe uma abordagem correta para os insubmissos, para os desanimados, para os fracos, mas 2 Timóteo 2,2 me lembra de que eu tenho que ter uma atenção especial para os homens fiéis, para os homens idôneos, né? E ensiná-los, né, a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, a fim de que eles passem isso para as próximas gerações. Então, constantemente eu me pergunto, quem são esses homens, Senhor? Quem são esses homens de coração ensinável? Quem são esses homens futuros líderes? Quem são esses rapazes que vão pegar o bastão e que vão tocar a continuidade do ministério da palavra, né? Então, os desafios que eu enxergo antes de tudo, né, tem a ver com essa administração do tempo, que tem a ver, e é a questão da administração de prioridades, e aí, obviamente, me chama a sacrifícios, porque eu não posso me esconder atrás da família para não fazer o ministério, não vou esconder atrás do ministério para não ministrar na minha família. Deus me deu ambos, eu tenho que fazer ambos, e aí constantemente nós nos vemos nessa ciranda e tensão de prioridades. Esse é um obstáculo, né? O outro tem a ver com não tratar aconselhamento como uma profissão, ou pastorado como profissão. Quando o nosso coração se distancia do Senhor, né? Quando nós simplesmente não estamos tão familiarizados com o ministério que nós perdemos a visão deslumbrada do Senhor do ministério. As coisas ficam pesadas, elas ficam automáticas, elas ficam estéreis, né? Então a nossa caminhada com o Senhor não é que ela é um pré-requisito para fazer um bom ministério. Ela se funde com o ministério de tal maneira, né, que se eu quiser andar com o Senhor só para ser um bom pastor, eu não vou andar com o Senhor, eu estou querendo usar o Senhor. Então é um negócio muito maluco como a gente transborda o nosso coração diante do Senhor para as outras pessoas, né? Isso é um desafio, né? O processo de santificação do conselheiro, não é? São tantas as coisas, a gente acabou de mencionar aqui, às vezes a necessidade que temos de ligar para a esposa, ou sabemos que, puxa, eu não lidei bem com meu filho ao sair de casa e eu estou vendo o resultado disso aqui no contexto do aconselhamento, vou ter que tratar isso, né? Então tem esse processo de santificação, não é? E isso acaba sendo, às vezes, um obstáculo ou parte da guerra no contexto do aconselhamento, né? Ok, obrigado, pastor Sacha. Eu tenho uma pergunta importante que eu acho que ela é relevante para pensarmos sobre essa integração do aconselhamento para a igreja local. Aquilo que o pastor disse anteriormente não é só mais um programa, ele faz parte da vida da igreja, ele faz parte daquilo que somos como cristãos, de cuidar uns dos outros. A minha pergunta é exatamente essa, pastor. Qual que é o relacionamento entre igreja local com o aconselhado ou do aconselhado com a igreja? Ou seja, é possível fazer aconselhamento fora do contexto da igreja local, da participação desse aconselhado na igreja local? Ok. O que é, né? É possível e não é possível, né? Por que é possível e não é possível? É possível porque o problema apresentado e o contexto, mesmo que seja fora da igreja local, como, por exemplo, um centro de aconselhamento bíblico, eu sei que talvez a gente vai